Mais uma vez, boa tarde, bem-vindos a esta apresentação do curso O Alfabeto Hebraico e o seu Simbolismo Sagrado. Vou passar um pequeno PowerPoint para uma breve introdução do que vamos conversar neste curso de 8 sessões, que começa no dia 8 de junho, pelas 21h30, conforme o cronograma que já possuem. Vou partilhar então convosco um PowerPoint que nos vai dar e nos vai ajudar a, de alguma forma, compreender o que é que aqui neste curso se vai tratar. Portanto, o título do curso é O Alfabeto Hebraico, o seu simbolismo sagrado. No âmbito do alfabeto hebraico e na classificação de todas as letras que constituem o alfabeto hebraico, e também de acordo com uma obra fundamental que está na base deste misticismo relacionado ao alfabeto hebraico, existe um livro, o chamado Sefer Yetzirah, livro da formação. Este livro da formação trata exatamente da forma não só de todas as letras, de todas as 22 letras do alfabeto hebraico. Não foi por acaso e não é por acaso que o nosso amigo Andrew referiu que teríamos 22 encarnações, porque, de facto, também na árvore cabalística, para aqueles que têm conhecimentos de cabala, os caminhos entre os vários sefirot, é-lhes atribuído uma letra do alfabeto hebraico, sendo que há 10 sefirot e 22 caminhos correspondentes a cada uma das letras hebraicas. E, portanto, nós ficamos aqui já com uma noção que cada caminho corresponde, digamos, à essência, corresponde ao conteúdo que é transportado por cada uma das letras hebraicas que vamos estudar, que vamos dissecar para compreender o seu simbolismo e, quem sabe, também para vos alertar para o estudo da Cabala, uma vez que estas noções que aqui vão ser dadas estão muito conectas com o estudo da Cabala, sob o ponto de vista quer hebraico ou judaico ou cristão, e, como dizia, esta dissecação, esta compreensão de como estas letras surgem, de como estas letras são desenhadas, qual, digamos, o significado do seu simbolismo, porque estas letras do alfabeto hebraico não são uma convenção gráfica que aparece desenhada de forma aleatória, mas obedecem efetivamente a determinadas regras que advêm, digamos, de um sistema sagrado que tem um simbolismo bastante significativo e podemos dizer até denso e pesado, que nos cabe a nós assimilar, digerir e torná-lo desta forma leve, compreensível e acessível. O alfabeto hebraico, como sabem, é o alfabeto por excelência da chamada Torá, ou do Antigo Testamento, dos 5 livros do Pentateuco, Torá ou Tanakh. A Torá tem exatamente 600 mil caracteres.
600.000 caracteres constituem o Pentateuco ou a Torá. Simbolicamente, estes 600.000 caracteres correspondem exatamente ao número dos hebreus que saíram do Egito e que fizeram a viagem do retorno à Terra Prometida. São também eles 600.000. Não há, portanto, coincidências. É, de facto, um número simbólico. Assim como também é simbólico, como podem deduzir, o número de mortos que, infelizmente, ocorreram no terror do Holocausto. Foi determinado o valor de 6 milhões de vítimas. Claro que não foram exatamente 6 milhões de vítimas, isso é um número simbólico, poderão ter sido muitos mais, mas andará à volta desse número. Foi, efetivamente, um grande sacrifício, uma grande pena que o povo hebraico sofreu. Como é evidente também, ficaremos também com uma visão mais esclarecida sobre, e para quem está dentro da Cabala, e algumas pessoas aqui já fizeram um curso comigo do misticismo da árvore cabalística, nomeadamente a Orlando, e quem está já familiarizado com o nome dos Sefirot da árvore cabalística vai, talvez, com este curso, compreender melhor, digamos que, a designação de acordo com o alfabeto hebraico e não com a transliteração de cada uma das Sefirá da árvore cabalística. A sabedoria sagrada do alfabeto hebraico. Eis também um dos caminhos que pretendemos calcorrear, ainda que num dos primeiros degraus. Diz aqui que o judaísmo e o hermetismo ocidental concebem o hebraico como uma linguagem sagrada ou divina. As letras do seu alfabeto não se reduzem, portanto, e como já disse, a uma grafia convencionada, são, pelo contrário, um veículo da expressão da vontade do divino, uma revelação dos céus. Efetivamente, cada uma das letras do alfabeto hebraico, que são 22, como eu referi, já vamos ver quais, são como instrumentos que vão, enfim, canalizar a voz do divino. E como assim? O divino sopra a vida e, através das consoantes, esse sopro de vida ganha uma sonoridade. Daí a expressão também persona, ou seja, aquele que nasce do som, persão, pelo som. E, portanto, a própria fonética da letra, de cada uma das letras do alfabeto hebraico, é de relevante importância, como se tratasse de um instrumento dentro de uma sinfonia, um conjunto de 22 instrumentos que compõem uma orquestra, e sendo que o sopro divino produz as várias sonoridades, as várias composições que, no fundo, são a nossa realidade, são as coisas criadas. E daí, cada uma destas letras ter um aspecto
distinto, uma sonoridade distinta, uma vibração distinta, recebendo em si o sopro de Deus. Esse sopro pode, eventualmente, poder-se dizer que serão as vogais, uma vez que as 22 letras do alfabeto hebraico são exclusivamente constituídas por consoantes. Ou seja, os sons vocálicos não têm qualquer expressão gráfica. Ou seja, o nosso A, E, I, O, U não tem expressão gráfica no alfabeto hebraico. É apenas e só constituído por consoantes. Isto é de extraordinária importância porque nos dá logo a ideia de que o A, E, I, O, U são efetivamente vogais ou sons vocálicos sagrados, tão sagrados que não encontram uma expressão gráfica, a não ser, nos livros sagrados também não há essa expressão gráfica, nos rolos da Torá não existe essa expressão gráfica, apenas as consoantes, no entanto, no designado hebraico moderno, ou para aqueles que estão em aprendizagem do hebraico, existem aquilo que se chama os nekudot, ou seja, pontos que nos indicam qual o som vocálico que se segue à consoante. No entanto, nos primórdios da língua hebraica, esses nekudot não existiam e, portanto, assim como um estudante avançado da língua hebraica já não necessita dos nekudot para saber qual a palavra que ali está, porque eventualmente podem haver palavras distintas e com uma entoação, com uma pronúncia distinta, independentemente da face, digamos, aos sons vocálicos que entre elas se faz presente. Claro que essa distinção só se pode fazer se tivermos em conta o contexto em que a palavra só composta por consoantes se encontra. Passamos então a um segundo PowerPoint, ou aqui um anexo, em que encontramos este desenho de MacGregor Matters, que é extraordinariamente simbólico e que divide, digamos assim, a realidade em três grandes patamares, ou em três grandes colunas, se assim quisermos. A coluna da esquerda, a coluna do centro e a coluna do direito. Encontramos na coluna da esquerda um anjo que é Sandalphon, e na coluna da direita Metatron. Sandalphon, que podemos eventualmente dizer, ou comecemos antes por Metatron. Metatron, o anjo da doação, o anjo da devoção, tudo aquilo que dá, que emite, que efetivamente simboliza a força centrífuga, a força da doação, sendo que Keter, o que aqui se escreve, é efetivamente a coroa, ou seja, a emanação suprema, a fonte da vida, a fonte de toda a energia e de toda a criação, que só dá. É o verdadeiro amor de Deus, no sentido em que é uma energia que se dá completamente. Não se pode confundir este amor divino com o amor profano. Bom, analisaremos também no âmbito deste curso este desenho. Temos ao centro o Adão
o Adão, o homem conectado a Deus, o homem retificado, o homem santificado, o homem salvador, o salvador do mundo, que leva a presença de Deus à terra, a chamada Shekinah. Bom, analisaremos depois também este desenho, mas eu não queria deixar de dizer que há aqui uma equivalência do lado direito com as chamadas vogais e do lado esquerdo com as chamadas consoantes. E dizem alguns dos cabalistas que as vogais se ofereceram às consoantes e que algumas das consoantes não aceitaram as vogais. E, portanto, ao não aceitar as vogais, essas consoantes que, na verdade, têm como objetivo conter as vogais, receber as vogais, conter essa vontade de doação e, portanto, recepcionar para fazer uma contração, uma materialização. Portanto, há aqui do lado esquerdo uma força centrípeta que se opõe à força centrífuga do lado direito e, portanto, desse sopro sagrado de doação, esse sopro sagrado das vogais que se dão às consoantes. O que uma explicação para o homem caído, portanto, para o homem para o anjo caído, para o anjo rebelde, é exatamente o facto de essas consoantes não terem sido, ou esses sons vocálicos não terem sido aceitos, entre aspas. Claro que isto é apenas metafórico, mas essas consoantes não terem aceito na sua totalidade as vogais e portanto, a árvore cabalística se ter quebrado, a conexão entre a terra e o céu quebrou-se e, digamos que essa energia criadora das vogais espalhou-se desordenadamente na terra, criando o caos em que vivemos agora e que pretendemos retificar para construir o verdadeiro Adão, ou seja, o verdadeiro Filho de Deus, que é simbolizado pelo Cristo, pelo Messias. Continuando, a origem do alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico surge, digamos que, nos primórdios da civilização e da antiguidade. Parece que terá surgido no noroeste da Palestina e também na Síria, há mais de 3.500 anos, estabelecendo, digamos assim, uma grafia, um desenho gráfico para as consoantes, como eu vos disse, e também a atribuição de um valor numérico a cada uma das letras que compõem as 22 letras, as 22 consoantes do alfabeto hebraico. Este alfabeto já era usado ao tempo do rei Salomão, isto por volta de 970 a 931 antes da era cristã, e foi usado nas primeiras versões escritas da Sagrada Torá ou Tanakh. Portanto, aquilo que todos nós conhecemos como sendo o rolo da Torá, que bem conhecem das fotografias ou mesmo da televisão, quando se aborda a religião judaica. Aparece-nos aqui, e por estarmos a falar em
em Salomão, a palavra em hebraico melek. Esta palavra é composta por 3 consoantes. Esta aqui, que é o mem, o lamed e kaf. Kaf final, ou seja, é uma letra que tem duas grafias que dependem se estão no final ou no meio da palavra. Eu ia pedir a todos que pudessem desligar os vossos microfones para não se ouvir barulhos de fundo, de forma a que todos possamos ouvir sem ruídos de fundo e assim podermos ouvir e compreender melhor. Temos aqui, invocando a figura do rei Salomão, um quadro em que figura o episódio das 2 mães que reivindicam a maternidade de um bebé e todos conhecem certamente esse episódio. Temos depois a própria figura de Salomão, como se supõe terá sido. Melek, esse nome Melek, como veem, é escrito apenas por 3 consoantes e temos depois 2 sons vocálicos, Melek, o E, e como veem, esses sons vocálicos não aparecem aqui. Prosseguindo, o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é composto, como eu disse, por 22 letras. Essas 22 letras são a primeira letra, antes de mais, e eventualmente para quem não o sabe, o alfabeto hebraico e os textos hebraicos são escritos da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita. E isso é, efetivamente, uma das características daquilo que se designa por línguas sagradas. Se fizerem uma pequena experiência que eu vos vou propor, se pegarem nas 2 mãos um malho e um cinzel e se experimentarem e se imaginarem que têm um malho e um cinzel e que vão iniciar uma escultura ou escrever numa pedra, certamente verão que vão tomar o malho com a mão direita e o cinzel com a mão esquerda e vão exatamente percorrer a pedra da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, porque não daria absolutamente jeito nenhum. E, portanto, é esse também um dos segredos que nos dá uma noção do que é uma escrita sagrada, como também o árabe. O árabe é também uma escrita sagrada, é também uma escrita semita, uma língua semita, e assim como outras línguas orientais. O que nos interessa aqui e o que nos interessa para nós é, efetivamente, o hebraico como língua que está na fundação do hermetismo ocidental, do esoterismo ocidental, que mais perto está de nós e que é aquele que se nos oferece ao nosso estilo de vida, à nossa cultura, à nossa civilização judaico-cristã, e assim, deste modo, perderemos menos tempo e estaremos mais familiarizados com o estudo do esoterismo e do hermetismo ocidental e não perderemos tempo. Eu pedi ao favor de desligarem os vossos microfones a todos os
Pedi a todos os convidados que desligassem os vossos microfones. Muito obrigado. Estava eu a dizer, portanto, que o alfabeto hebraico é composto de 22 letras que se escrevem da direita para a esquerda. A primeira letra é o Aleph, seguindo-se, digamos que é esta a letra mais sagrada do alfabeto, configura, digamos, a fonte da vida, está logo no primeiro caminho entre os dois primeiros sefirot da árvore cabalística. Depois temos o Bet, o Gimel, o Dalet, o Rei, o Vav, Zain, Shet, Tet, Yod, Kaf. Kaf final, portanto, aquilo que eu referi aqui, se o Kaf vier no final de uma palavra, tem esta configuração. Se estiver no interior de uma palavra, entre consoantes, tem esta configuração. Não deixa, no entanto, de ser uma e única letra. Depois temos o Lamed, o Mem, depois também o Mem final, o Nun final, o Samer, depois o Ain, depois temos o Pei ou o Fei, que aqui nos aparece sem este ponto aqui no meio, o Tzadik, o Tzadik, o Kof, Resh, Shin e Tav. Portanto, a primeira e última letra são o Aleph, Tav, e o alfabeto hebraico é designado pelos hebreus por Aleph Beis, ou seja, Aleph e Bet. Portanto, todas as outras letras que vão de alguma forma dar plasma, protoplasma à realidade e a todas as palavras e aos sons vocálicos. Como eu disse, a língua hebraica é composta por 22 letras. O alfabeto hebraico, como também disse, não possui vogais. Por vezes, as letras Aleph e Ain são utilizadas como tal. Não sendo, no entanto, comum, existem efetivamente casos em que o Aleph e o Ain corporizam um som vocal. São estas as configurações das duas letras, o Aleph à esquerda, o Ain à vossa direita. As letras hebraicas, na tradição lendária ou midrash, na tradição judaica, oral, a veneração das letras hebraicas é de facto extraordinariamente intensa e é considerada mesmo a linguagem dos anjos. Devo-vos dizer que, mais uma vez, os sons vocálicos efetivamente têm uma importância fundamental, embora não sejam expressas em desenhos gráficos. Os antigos rabinos concebiam essas letras como pré-existentes nos reinos ou dimensões superiores, designadamente nos mundos cabalísticos. Isto quer dizer que o alfabeto hebraico adveio à mente do homem através da sua existência noutras dimensões, noutros aspectos da nossa realidade. Nós vivemos no mundo físico, mas para quem crê noutras dimensões que dão origem, que são, de alguma forma, a fundação do nosso mundo real, do nosso mundo físico, os antigos rabinos concebiam que essas letras advinham
desses mundos que caem, que se fazem presentes, digamos assim, nas nossas vestes físicas, no mundo físico. E, portanto, os antigos rabinos e a Cabala concebem a existência de 4 mundos. O mundo da emanação, o mundo da criação, o mundo da formação, onde essas letras tomam já a forma final que conhecemos, embora neste mundo da formação essas letras existam apenas numa forma mental e não numa forma física ou desenhada, que aparece apenas no nosso mundo físico e que se fazem presentes quer na linguagem hebraica de todos os dias, mas também nos livros sagrados, nomeadamente na Torá. Temos aqui uma expressão gráfica desses 4 mundos que se conecta com a expressão gráfica da árvore da vida ou da árvore cabalística. Aqui temos o mundo de Hades e Lut, aqui o mundo de Berriá e aqui o mundo de Yetzirah e abaixo o mundo físico ou o mundo de Asiá. Como aqui vemos, temos aqui a expressão gráfica de cada uma das séfira da árvore cabalística e conseguimos ver que os caminhos que traduzem a conexão entre as várias sefirá, os vários sefirot, as várias emanações, são traduzidos por caminhos, por 22 caminhos a que correspondem as letras hebraicas. Continuando, nos comentários do Talmud ao livro do Êxodo, o arquiteto Bezalel construiu o tabernáculo. Como sabem, o tabernáculo é o primeiro templo que é construído pelo povo hebraico, pelo povo hebreu, quando sai do Egito e depois de ter recebido a Torá, naquilo que se designa pelo Shavuot, ou seja, é o dia em que Deus entrega as tábuas da lei, o anjo de Deus entrega as tábuas da lei a Moisés no Sinai. Eu gostaria aqui de fazer um parênteses como curiosidade, como outros parênteses deste tipo vamos fazer quando falarmos sobre cada uma da grafia de cada uma das letras. O Monte Sinai não é o Sinai, não se localiza no Sinai da Península do Sinai. E isto porquê? O Êxodo, se bem se recordam, é feito partindo da terra de Goshen, ou seja, do norte do Egito. Na altura não existia o canal do Suez e, portanto, da terra de Goshen, os exilados, os libertados, os escravos hebreus libertados, conduzidos por Moisés, saem da terra de Goshen e se visionarem a península do Sinai e deixem toda a península do Sinai até ao que é hoje chamado de Sharm el-Sheikh, o ponto mais a sul da península do Sinai, e depois sobem ligeiramente até ao Mar Vermelho e atravessam o Mar Vermelho para aquilo que é hoje a Arábia Saudita. A abertura do Mar Vermelho dá-se, portanto, entre o Sinai e a Arábia Saudita. E, como sabem, a travessia do Mar Vermelho precede, historicamente e temporalmente, a entrega das tábuas ao povo de Moisés.
Portanto, nunca o chamado Monte Sinai, onde Moisés recebe as tábuas de Deus, seria na Península do Sinai. Efetivamente, existe um monte, algures, na Península também, mas na Península Arábica, ou seja, na Arábia Saudita. Esse é o verdadeiro Monte Sinai, porque nos 40 anos também simbólicos que o povo hebreu vagueou no deserto, através da Península do Sinai, atravessando o Mar Vermelho e depois na Península Arábica até Israel. Claro que isto é a tradução literal desta história, desta narrativa, porque, como iremos ver já a seguir, há vários níveis de interpretação dos textos hebraicos, nomeadamente do Êxodo, e, portanto, aqui podemos considerar que esta travessia é uma travessia simbólica para um momento de iniciação, um momento de morte e de renascimento. E por isso também se diz que o povo hebraico calcorreou o seu caminho durante 40 anos, para que a geração que saiu do Egito não fosse a mesma que chega a Jerusalém. Portanto, aquela que chega à Terra Prometida é uma nova geração já nascida no caminho para a Terra Prometida. Portanto, há algo que morre e algo que nasce de novo. Portanto, há aqui um caminho de iniciação. E esse é o verdadeiro sentido, independentemente da narrativa ser ou não ser verdadeira, ou se poder provar através do conhecimento arqueológico ou da investigação arqueológica. O que interessa aqui e o que nos interessa aqui, e o que interessa para a humanidade na sua globalidade, é tão só o símbolo ou a história simbólica e o que dela podemos retirar. E, portanto, não podemos aqui atuar como fundamentalistas no sentido de querermos na letra, mas sim no espírito da letra. E por isso também a importância de conhecermos a simbólica, a gematria, ou seja, o número de cada uma das letras, para sabermos também que palavras é que são eventualmente adequadas ou similares de acordo com a respectiva numeração, porque há palavras que têm a mesma numeração e, portanto, são palavras similares ou que, de alguma forma, querem apontar para um mesmo sentido. Continuando com Bezalel, como se disse, o arquiteto do primeiro tabernáculo, onde foi pela primeira vez guardada a Arca da Aliança, onde se depositou as tábuas da lei, onde primeiramente se depositou as tábuas da lei e depois outros instrumentos, como certamente saberá. Mas as tábuas da lei foram a causa da construção também por Bezalel da Arca da Aliança e do tabernáculo, do primeiro templo construído e amovível, porque o templo era transportado ao longo da travessia do deserto pelo povo hebraico, e quando acampavam no centro do acampamento, montavam o tabernáculo para que naquele espaço sagrado e consagrado fosse possível ter a presença divina na terra, ou a chamada simbolicamente Shekinah,
no interior da Arca da Aliança. Temos aqui uma figuração do tabernáculo do primeiro templo e, portanto, dos acampamentos, do acampamento onde o povo hebreu descansava, e temos aqui aquela nuvem que, de alguma forma, simboliza a presença divina na terra, a presença divina que se traduz pela chamada Shekinah. Vamos também analisar depois algumas palavras hebraicas e a sua numeração e as letras que a compõem, depois de analisarmos pormenorizadamente cada uma das letras do alfabeto hebraico. É dito que Salomão era de facto um homem sábio e poderoso. E esse poder e essa sabedoria é dito que lhe adivinha não só do seu estudo, da sua gênese como rei, dos seus instrutores, dos seus mestres, mas também de um anel que possuía um determinado grafismo com letras hebraicas, onde se encontrava gravado com essas letras e com essa grafia específica um particular nome de Deus que lhe transmitia também uma sabedoria e uma consciência mais elevada e, portanto, um maior conhecimento. Temos aqui apenas meras figurações, pretensas figurações desse anel. Prosseguindo, para os sábios, também as orações judaicas, como os salmos, como todas as orações constantes do livro de orações do Sidur, são aqui também sublinhadas a importância das letras hebraicas e, digamos, a sua numeração, ou os números que cada uma delas transporta em si. As Sagradas Escrituras, nomeadamente a Tora, têm comentários. Comentários esses que estão reunidos em dois grandes livros, o chamado Talmud da Babilônia e Talmud de Jerusalém. E nesses livros também se fazem referência, muitas vezes, ao significado de uma ou outra letra e ao seu conteúdo espiritual. Temos aqui uma página do Talmud, o Talmud que era composto do texto bíblico e depois por dois tipos de comentários que veremos depois como se designam. Prosseguindo ainda, no livro de José Manuel Anes, Fernando Pessoa e os Mundos Esotéricos, diz-se o seguinte: reencontrar a palavra é reencontrar a verdadeira lei humana, o Adão primitivo e andrógeno, feito assim à imagem de Elohim. Fazer dentro de si mesmo a união dos dois princípios, eis a lei humana reencontrada, a verdadeira criação da pedra filosofal. Ou seja, juntando Metatron a Sandalphon, juntando o lado direito ao lado esquerdo, encontraremos o verdadeiro ser, o verdadeiro Adão ressuscitado. E, portanto, essa ressurreição que Jesus protagoniza simboliza efetivamente a ressurreição desse Adão retificado, desse Adão salvado, desse Adão, desse Messias salvo, dessa nova humanidade
E, portanto, a palavra ou o verbo é fundamental para nos ajudar a entender os princípios e os caminhos uh, dessa, dessa cruzada em direção à retificação, não só individual, à individuação, como diz Carl Gustav Jung, mas também à obra de ouro, que é a conversão, digamos assim, a salvação de toda a humanidade. Ou seja, a chegada à idade de ouro ou ao nosso tão querido Quinto Império. É fundamental, e devo-vos dizer que a nossa poesia trovadoresca, assim como a nossa poesia contemporânea, como a poesia de Fernando Pessoa, chamo aqui a atenção, por exemplo, de um pequeno vídeo que até vou aproveitar para que parece inocente, digamos assim, parece inocente na sua letra, uma dama que fala sobre a saudade do seu amado, que todos conhecem. Ai Deus, eu vou convosco partilhar o vídeo. Espero que vou otimizar o som para poder partilhar o som, senão não vamos conseguir ouvir absolutamente nada. Portanto, espero que estejam a ouvir e todos conhecem, mas de qualquer forma vamos abordar um aspecto particular desta canção, desta cantiga de amigo que todos conhecemos, de Dom Dinis. Eu vou interromper o compartilhamento porque, de alguma forma, já chegamos onde se pretendia. Efetivamente, aquilo que eu penso que eu interrompi o compartilhamento e penso que já estou a compartilhar novamente o PowerPoint. Sim. Efetivamente, aqui há uma expressão muito interessante. Ai, flores de verde pino, sabeis novas do meu amigo, ai, Deus e o é. Ai, Deus e o é. Vejam que nesta expressão é fundamental o som vocálico. Ai, Deus e o é. Também uma outra questão, talvez se lerem a Ode Marítima de Fernando Pessoa, vão encontrar sons vocálicos com com um determinado significado e invocando, digamos assim, estas palavras sagradas que não constam destes escritos por acaso. Prosseguindo, e falando ainda da palavra e da criação, temos duas letras que são fundamentais no alfabeto hebraico. O bet, esta letra que aqui vem, correspondente ao nosso B, bet, e depois temos também o iod,
O bet, o número correspondente à letra bet é o 2. O número correspondente à letra iod é o 10. Portanto, temos 2 e 10. Digamos que a dualidade recebe em si, para a concretizar, o sêmen ou a semente do divino que está, digamos, simbolizado pelo iod, pelo 10, pelo 1 ao 0, pela dualidade, pela linguagem binária, e que, não por acaso, os nossos computadores utilizam. 0, 1, 1, 0, e nessa dualidade se resolve também o 10. São, na verdade, uma e uma mesma coisa, mas que se distinguem para se unirem e unem-se noutro símbolo, que é este que aqui vem, que na verdade o bet corresponde a este círculo e o iod a este ponto. Vejam a riqueza de cada uma destas letras do alfabeto hebraico, só por si, 2 letras, o iod e o bet. Podíamos, bet em hebraico quer dizer também casa, e iod, o número 10, o 1 e o 0, é o correspondente, digamos, ao divino. E, portanto, temos aqui a casa de Deus. Bet Yod, casa de Deus. Simultaneamente. E não por coincidência, à entrada do templo de Salomão existiam 2 colunas, exatamente com estes 2 símbolos, o Bet e o Yod, que configuravam a palavra casa de Deus, à entrada do templo de Salomão. Essas 2 colunas, como poderão encontrar em qualquer livro sobre o templo de Salomão, designavam-se por Boaz e Iaquim. E, portanto, as suas iniciais era o Bet e o Iod, que nessas iniciais se concretizavam naquilo que vos disse, que é a casa de Deus, Bet Yod. A propósito disso, eu vou interromper o compartilhamento e mostrar-vos um interessantíssimo vídeo que, de alguma forma, nos explica, pela imagem, a criação desta casa de Deus e o ato criativo, simbolizando também o Bet e o Iod. Vou, se me permitem, compartilhar convosco esse vídeo. Peço desculpa pela demora, já o tenho aqui. Vejam a casa que se forma, o Bet e o Iod que penetra na sua casa para conceber a criação.
criando os vários mundos, ou vários círculos concêntricos, que formam mundos que se miscigenam numa criação irradiante e plurima. Dando origem à árvore cabalística e a todas as letras do alfabeto hebraico, conectam as várias sefirot e que estão na origem da criação. E por isso se diz que o alfabeto hebraico é um alfabeto com que Deus criou o mundo. Vou interromper a partilha para voltarmos ao texto. Peço desculpa pelo tempo. Muito bem, voltando então ao nosso PowerPoint que venho apresentando, passamos agora à análise de um outro ponto que também vamos ver, vamos analisar no estudo do alfabeto hebraico. A gematria. A gematria é a soma dos valores numéricos de cada uma das consoantes, portanto, do alfabeto hebraico, que é constituída, como já vos disse, apenas por consoantes. Temos um exemplo. Por exemplo, a palavra Sulam é constituída pelas letras Samer, cuja numeração é 60, Lamed, cuja numeração é 30, e a palavra letra Mem, cuja numeração é 40. A soma desta palavra, Sulam, dá 130. Ora, uma vez que cada palavra hebraica corresponde a um numeral, neste caso 130, Sulam, sendo 130, podemos concluir que a palavra hebraica Sinai soma o mesmo numeral. Sinai é composto pela letra Samer, que tem a numeração de 60, Yod, que tem a numeração de 10, Nun, que tem a numeração de 50, e Yod, que tem a numeração de 10. Somando também 130. O que quer dizer que Sulam tem uma similitude com Sinai. E onde é que isto nos leva? É que Sulam significa escada e leva-nos ao episódio da escada de Jacó. E concluímos assim que a escada de Jacó está próxima com a simbólica da entrega das tábuas da lei a Moisés no Monte Sinai. São dois atos que simbolizam, que têm o mesmo conteúdo ou o mesmo símbolo, a mesma mensagem, se assim quisermos. Ou seja, a escada de Jacó, a escada, Sulam e Sinai, o monte onde Moisés recebeu as tábuas da lei de Deus. Outra aplicação que podemos aqui verificar é que, à luz do que acabamos de ver, os textos da Tora não se podem ler na sua literalidade. Ou seja, a sua literalidade é um dos aspectos da interpretação total dos textos. E, portanto, temos que ter também em conta a simbólica das letras, a numeração das letras, a forma como as letras se organizam numa determinada frase, enfim, sendo certo que, e isto também é um ponto importante,
o hebraico não tem pontuação. O texto é contínuo. Não é por acaso que o nosso escritor José Saramago escreve sem pontuação. Saramago dizia-se ignorante quanto a conceitos ditos religiosos, mas, no entanto, escreve o Memorial do Convento, escreve o Evangelho segundo Jesus Cristo, escreve também Caim, que, na nossa opinião, é um verdadeiro testamento filosófico antes da sua morte, a sua última obra. E, além de conhecer perfeitamente o Antigo Testamento e o Pentateuco, Saramago revela nessas obras, sobretudo no Evangelho segundo Jesus Cristo e Caim, um conhecimento cabalístico profundo. Ora, de acordo com os vários níveis de interpretação dos textos bíblicos, temos 4 níveis de interpretação. O Peshat, que é a literalidade, a narrativa que todos conhecemos, que até dizemos que é cheia de violência, mas claro que assim não é, porque há uma interpretação para além da violência narrativa literal. Remés, que são pistas para um significado mais profundo e não apenas a expressão literal. Temos aqui, digamos assim, um significado moral. Depois, Drash. Vejam que é importante aqui a utilização das respectivas letras que compõem as palavras. Perhat, Remes, Drash e, finalmente, o sentido mais secreto de uma passagem ou de uma frase, que é o Sod, ou seja, o sentido mais secreto ou o segredo, o significado místico de uma passagem, que é acessível apenas mediante intuição, analogia, inspiração ou revelação. Daí a absoluta necessidade de se conhecer pormenorizadamente, antes mesmo de saber falar hebraico, cada uma das letras do alfabeto hebraico. E é isso que pretendemos abordar neste curso. Seguidamente, e para vos elucidar deste sentido mais secreto, nós conhecemos o primeiro versículo do capítulo 1 do Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de mais, todas as Bíblias que são traduzidas do hebraico para outra língua ocultam o facto de, durante a narrativa do Gênesis, se utilizar várias denominações para Deus. E, por exemplo, neste primeiro versículo, não consta a palavra Yahvé, não consta a palavra Adonai, em hebraico, escrita em hebraico, consta a palavra Elohim, que é um substantivo plural. Não quer dizer que estejamos aqui perante uma interpretação panteísta da Bíblia, mas sim que Deus tem várias facetas, várias faces de Deus. As várias faces de Deus criaram os céus e a terra. Isto numa possível interpretação entre muitas, para já não falar na primeira palavra, que é Bereshit, que se divide em 2 palavras, Reshit e Bará. Mas vamos já ver mais à frente o porquê. Portanto, a primeira palavra do versículo é Bereshit, no princípio.
Pode-se pôr aqui o problema, desde logo, que Bereshit pode indicar um princípio ou mais do que um princípio. Portanto, não podemos eventualmente ler o texto, ou é possível ler-se o texto, num princípio ou em vários princípios. Depois temos Bará, criou. Bará dá origem também à palavra Baruch, abençoar. Bará, abençoado, Baruch. Bento, Bento, Baruch Spinoza, abençoado Spinoza. Portanto, é isso que quer dizer Baruch. Bará é uma bênção. Bênção que aqui é traduzida por criação ou por criar, pelo verbo criar. Bereshit Bará. Depois temos Elohim. Se pode traduzir por Deus ou as várias faces de Deus. Portanto, temos Bereshit Bará, Elohim, e continuamos com Et a Shamaim Ve'et Aretz. Portanto, temos aqui o versículo completo. No princípio, criou Elohim os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et a Shamaim ve'et aretz. Shamaim os céus, aretz a terra. Devo-vos dizer que há um jornal hebraico que se chama Aretz. Não sei se eventualmente Paulo conhece, mas é um jornal diário que é publicado em Israel que se chama Haaretz, ou Terra. Bom, até aqui nada de especial. Agora vamos tentar ver qual é um significado secreto deste versículo. E chegamos à conclusão que, por exemplo, o facto de, no princípio, à luz da cabala, observamos que a palavra et, Deus criou os céus e a terra, e esta partícula do artigo definido e a é et ha, que aqui está, et ha shamaim, et. E et é figurado, de acordo com o alfabeto hebraico, por duas letras, Aleph, Tav. Se repararem, Aleph é a primeira letra do alfabeto e Tav é a última letra do alfabeto. Aleph, Tav dá a partícula et, que é i. Ou seja, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, o que é que querá dizer em segredo et? Quer dizer que Deus criou os céus e a terra com todo o alfabeto hebraico, servindo-se de todo o alfabeto hebraico de Aleph a Tav. De Aleph a Tav. Daqui, portanto, podemos partir para a interpretação de que Deus criou o céu e a terra com as 22 letras do alfabeto sagrado. Vejam, aqui estamos perante a intuição, estamos perante uma interpretação cabalística correspondente ao nível mais elevado, SOD, de interpretação do primeiro versículo. Para além de outras interpretações, como eu aqui disse, Bereshit, Bará, e Bereshit também aqui pode ser composto em Bará, bênção, abençoada Reshit, abençoada sabedoria, a abençoada sabedoria, criada por Deus, produziu os céus e a terra. Portanto, há aqui um manancial de interpretações que nos dão uma visão muito mais alargada do que a mera literalidade. Visão essa que só é possível alcançar se nós conseguirmos saber qual é a simbólica de cada uma das letras do alfabeto
hebraico e o seu posicionamento. Reparem que aqui é importantíssimo e não poderia ser alterado, senão todo este castelo construído pelo divino se esvaneceria, ou seja, não é por acaso que a partícula et, aleph, tav, quer dizer que tudo foi construído com o alfabeto, com as 22 letras do alfabeto, de aleph a tav. Temos aqui, então, uma rosa da criação com as várias letras do alfabeto hebraico, que corresponde àquilo que vem descrito no livro Yetzirah, Sefer Yetzirah, livro em português, Sefer em hebraico. Novamente temos aqui o alfabeto hebraico, portanto a primeira letra Aleph, a última Tav. Estamos a chegar ao final desta apresentação. Quero já agradecer a presença de todos. O que vamos falar no curso é efetivamente sobre o significado simbólico de cada uma das letras e, simultaneamente, deveremos analisar um ou outro versículo da Torá para percebermos qual é a importância da grafia de cada uma das letras no âmbito do próprio texto escrito e a sua função no texto escrito. Temos aqui à volta, por exemplo, como podem ver, os vários nomes de Deus, com grafias diferentes, e todos eles, portanto, dando a conhecer-vos uma face distinta de Deus que, no entanto, é único, é uno, mas tem várias faces, digamos assim. Para terminar esta apresentação, eu não queria deixar de vos mostrar um pequeno vídeo muito interessante, que é feito e realizado por uma israelita, Vitória Ana, que faz uma canção, Aleph Bet Song, ou a canção do Aleph Bet. Para terminar, eu vou pedir-vos mais este sacrifício de verem este vídeo que me parece interessante para o que vamos depois estudar no curso. Peço desculpa, eu vou interromper novamente para ligar o som, senão não me conseguem ouvir. Já está. Muito obrigado. Peço desculpa. Aqui uma. Agora sim. Eu penso que terei que um bocadinho mais alto. ألف بيت جمل دلة ت فاف زين ح ت يود كف لمد ميم نون سمخ عين ب تبدي كوف ر شين تاف ألف تاف تاف ألف تاف أبقى دفز حتى كلام الناس بتسكر الشقاء أبقى دفز حتى كلام الناس بتسكر الشقاء
נשמע, קרים לזרמה, רביבים לשלמה, שתייה לחוממה, תלויה על בלימה, מה, 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 מה. הושענא, הושענא, תלויה על בלימה, הושענא, 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 תלויה על בלימה, הושענא, אדון המושיעה, בלתך לא שיעה, גיבור ורב לא שיעה, דלתי ולי הושיעה, האל המושיעה, ומציל ומושיעה, זועקך תושיעה, חוכך הושיעה, דלאך תשביעה, יבוא להשפיעה, כל שיח תתשב ותושיעה, לגי בל תרשיעה, מגדים דמתיק ותושיעה, נשיאים להסיעה, שעירים להגיעה, עננים להמניעה, פותח ידך ומשביעה, צמאך תושיעה, קוראך תושיעה, רחומך תושיעה, שוחרך תושיעה, תמימך תושיעה, הושענא, הושענא, תלויה על בלימה, הושענא, 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 תלויה על בלימה, הושענא. Peço desculpa. Vou terminar a gravação para passarmos à fase de questões que eventualmente possam ter ou dúvidas relativamente àquilo que vai ser o curso. E, eventualmente, até alguma dúvida que possa surgir desta apresentação. Muito obrigado a todos, bem-ajam pela vossa presença, fico muito, muito sensibilizado por todos aqueles que me acompanharam nesta apresentação. Muito obrigado, bem-ajam.